Bom dia, hoje nós vamos iniciar nossa aula estudando os principais conceitos na obra de Vygotsky. Então, para o Vygotsky, né, dentro da psicologia sociohistórica, a aprendizagem, tudo que nós aprendemos no mundo, tudo que a criança aprende, começa do social para o individual. Essa é a base da teoria sociohistórica. Então, eles criaram um termo que chama funções psicológicas elementares, né? O que seriam essas funções psicológicas elementares? Elas seriam o que vocês conhecem como reflexos, tá? Então, as funções psicológicas elementares, elas já nascem com a criança. E as funções complexas, não. As funções complexas são os processos psicológicos superiores que diferenciam os seres humanos dos outros animais e só se formam e se desenvolvem através do aprendizado, tá? Então, o ser humano nasce com as funções elementares, e depois elas viram funções complexas. Então, até coisas simples como jogar bola, brincar de roda, são funções complexas. Entre as funções complexas se encontram a consciência e o discernimento. Então, Vygotsky dizia que tudo isso é aprendido a partir do social. Uma criança nasce com condições biológicas de falar, mas ela só vai desenvolver essa fala, né, se ela tiver contato com humanos que falem. Então, apesar da gente nascer com um aparelho fonador perfeito, preparado para falar, a fala ela é aprendida pelo social. Aqui vamos citar algumas funções complexas, que seriam o controle consciente do comportamento, atenção e memória voluntária, a memorização ativa, pensamento abstrato, o raciocínio dedutivo e a capacidade de planejamento. Todas essas são funções complexas, segundo Vygotsky. Então, ao internalizar as instruções, as crianças modificam suas funções psicológicas, né? E é a palavra que dá forma ao pensamento, tá? Então, o Vygotsky dizia o quê? Que quando a criança fala, através da linguagem, o pensamento vai sendo modificado, né? Lembra que eu falei para vocês que ele tem um livro que chama Pensamento e Linguagem. Então, através da fala, o pensamento vai sendo modificado, né? E vão sendo desenvolvidas as funções complexas. A vida social permite o processo de formação de pensamento. Então, quando você está em sociedade, você está com outras crianças, você está com a sua família, a criança está na escola. Então, essa é a base da teoria sociohistórica, tá? Que o social forma o individual. A aprendizagem precede o desenvolvimento da inteligência. Então, primeiro ela aprende e através dessa aprendizagem no social, né, essa inteligência vai se desenvolvendo, vai saindo então das funções elementares e iniciando a formação de funções complexas ou funções superiores. E aí, nesse desenvolvimento de funções elementares para funções complexas, existe um processo muito interessante que o Vygotsky nomeou como mediação. Tá? Então, para a compreensão da aquisição das formas superiores de desenvolvimento, características tipicamente humanas, fez-se necessário abordar o conceito de mediação. Na concepção dele, né, a relação do homem com o mundo físico e social é sempre mediada, isto é, se dá por meio do concurso de um elemento intermediário que a torna mais complexa, tá? Então, essa mudança de elementar para superior, para a função superior, se dá através de um processo de mediação. Então, tem alguém que vai fazer esse papel de mediador e vai ajudar essa criança em desenvolvimento a fazer isso. Esses elementos mediadores são de naturezas distintas e referem-se ao uso de instrumentos e signos. Tá? Então, quem vai fazer esse papel de mediador são o que o Vygotsky chamou os instrumentos e os signos. Aí já vamos ver aqui o que é signo e instrumento para Vygotsky. Os instrumentos são mediadores externos
de transformação e controle da natureza. E os signos são mediadores internos, auxiliares no controle da atividade psicológica, tá? Então, o signo não tem nada a ver com o que a gente entende por signo, tá? Ele fala que os signos, eles são mecanismos internos que vão auxiliar a formação do nosso pensamento. E os instrumentos são sempre externos. Então, instrumento sempre externo, signo sempre interno. O que seriam, então, esses instrumentos? Tá? Eles ampliam as possibilidades de transformação da natureza. O machado, por exemplo, para Vygotsky, é um instrumento, porque o machado vai ajudar o homem a criar uma vasilha, o machado vai criar uma mesa, vai criar uma cadeira, tá? Então, os instrumentos vão ser sempre ferramentas que vão ajudar o homem a transformar a realidade. Alguns animais, sobretudo os primatas, podem até utilizá-los eventualmente, mas o homem é o único que concebe um uso sofisticado desses instrumentos, tá? Então, o Vygotsky dizia assim, um macaco, por exemplo, ele pode até usar alguma coisa para fazer uma varinha, para usar um objeto como um instrumento, mas ele dizia que esse uso é casual, que só o animal humano é que vai criar instrumentos elaborados, só o animal humano que vai desenhar um instrumento, que vai poder deixar instruções de como criar um instrumento, tá? Como que fabrica esse instrumento. Então, ele dizia que o uso do instrumento no animal humano é muito mais refinado, muito diferente do uso do instrumento em alguns primatas. Aí vamos ver então o que são os signos, né? Na definição do dicionário AIS, de língua portuguesa, signo é qualquer objeto, forma ou fenômeno que representa algo diferente de si mesmo. Então, a nossa linguagem, ela é toda composta por signo, né? O alfabeto, a questão dos números, então são todos signos que representam algo. Então, a palavra cadeira, por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo, essa palavra no nosso idioma, ela representa um objeto, aquele objeto de sentar, a cadeira, tá? Então, para o Vygotsky, os signos são essas representações de outras formas. Para o homem, a capacidade de construir representações mentais que substituam os objetos do mundo real é um traço evolutivo importante. Então, o que é o signo? Se uma criancinha visse isso aqui, eu ia falar para ela, isso aqui é caneca, é uma caneca. Então, a palavra caneca passou a representar esse objeto, certo? Então, caneca é um signo que representa um objeto, ok? Então, o Vygotsky dizia, que ela possibilita libertar-se do espaço e do tempo presente e fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, fazer planos e ter intenções. Então, assim, os signos, quando a gente lê um livro, por exemplo, ele pode descrever um lugar que a gente nunca foi. Tá cheio de signo ali, de palavras, né? E através daquelas palavras, eu consigo imaginar esse lugar, vai descrever o lugar. Então, assim, eu saio do presente, eu estou na minha casa e eu viajo para aquele lugar através daquela narrativa, tá? Então, o signo serve para representar alguma coisa na ausência da coisa, tá? Regula a ação sobre o psiquismo. Aí, depois que ele fala sobre o conceito de mediação, ele fala do conceito de ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. O que seria essa zona de desenvolvimento proximal? É a distância entre o desenvolvimento real, e aquilo que ainda vai ser alcançado. Então, é o nível de desenvolvimento proximal, demarcado pela capacidade de solucionar problemas com a ajuda de um parceiro mais experiente, tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal, ela é a distância que existe entre o real, e o que não foi aprendido ainda, o que está para ser aprendido. Aqui fica mais claro para vocês, né?
o saber atual, o saber potencial e a mediação. Tá? Então, o mediador vai atuar justamente na zona de desenvolvimento proximal. A relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem está atrelada ao fato de o ser humano viver em um meio social, sendo este a alavanca para esses dois processos. Tá? Quando eu ensino, por exemplo, uma criança a amarrar um cadarço, ela fica um tempão ali tentando, eu fico ajudando ela a fazer essa atividade. Tá? Então, assim, eu sou o mediador, né? E essa atividade de amarrar o cadarço está na zona de desenvolvimento proximal. Tá? Então, esse intervalo, um intervalo onde o saber real e o saber futuro. Tá? Então, sempre gira. Aquilo que ela acabou de aprender já passa para o real e outra coisa se inclui no proximal. E assim vai num constante. Para Vygotsky, não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie para realizar uma tarefa, se o indivíduo não participa de ambientes e práticas específicas que propiciem esta aprendizagem. Tá? Então, o Vygotsky fala bastante assim, que para a criança aprender, para a aprendizagem ficar mais rica, é importante que a escola leve a criança a lugares, dê a oportunidade da criança aprender com a experiência, né? Então, se você vai ensinar biologia e você puder levar num parque, num museu, num lugar, né? Ela vai ter uma aprendizagem diferente. Então, ambientes e práticas específicas que propiciam esta aprendizagem. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né, para recordar, então, o que seria o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial, tá? Então, o desenvolvimento real é aquele que já foi consolidado. Tudo que está no desenvolvimento real, a criança consegue fazer sozinha, tá? Então, ela utiliza seu conhecimento de forma autônoma. Tudo que está no desenvolvimento potencial é determinado pelas habilidades que o indivíduo já construiu, porém encontram-se em processo. Isso significa que a dialética da aprendizagem que gerou o desenvolvimento real gerou também habilidades que se encontram num nível menos elaborado, quer dizer, ela precisa ainda de uma ajuda. Ela não faz com autonomia ainda, ok? Podemos pensar que a criança vai se desenvolver com o tempo, pois esta não tem por si só instrumentos. Ah, tá. O Vygotsky fala o seguinte, gente. Ele fala que não é o tempo biológico que desenvolve a criança. Não adianta você imaginar que ela vai crescer e ela vai aprender com o biológico, né? Não é o tempo que amadurece e desenvolve a criança, né? Então, ela não tem por si só instrumentos para se desenvolver sozinha. Então, ela depende das aprendizagens que ela tem com outras pessoas, com o social, tá? Para adquirir essas experiências, né? Para esse desenvolvimento. Então, é uma visão bem diferente a visão da sócio-histórica, tá? Independente do biológico, eles não desconsideram o biológico, mas tem que ter um biológico e um social ali que permita esse desenvolvimento. E é justamente nessa zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem vai ocorrer, tá? Então, a sociedade, as pessoas, né? É ali no social, é o social que cria, que trabalha nesse espaço de desenvolvimento proximal, que vai ajudar a criança a esse desenvolvimento, né? A função de um educador escolar, por exemplo, seria então de favorecer essa aprendizagem, servindo de mediador entre a criança e o mundo. Tá? Então, esse papel da mediação é o papel que o professor faz, é o papel que a escola faz. A escola vai ser uma mediadora, né, nesse processo de desenvolvimento da criança. Nas interações no interior do coletivo, das relações com o outro, que a criança terá condições de construir suas próprias estruturas psicológicas.
Então, vamos lembrar que dentro da teoria de Vygotsky, nascemos então só com funções elementares, desenvolvemos as nossas funções complexas dentro de um processo de mediação, é sempre do social para o individual, né? Tudo que se torna real, um dia já esteve na zona de desenvolvimento proximal, depois se tornou real, outras atividades novas aprendizagens vão entrando na zona de desenvolvimento proximal, vão se tornando real, e assim a gente vai num movimento de espiral. Então, aqui, por exemplo, a professora, nessa foto, coloquei para vocês para colocar na prática o que seria o papel de mediador. Ela é a mediadora. Ela levou as crianças lá, daí ela vai falar: olha, vamos abrir um buraquinho aqui, vamos colocar essa mudinha aqui, agora vamos empurrar com a mão a terra, fechar, plantar, agora vamos jogar água, tá? Então, assim, isso é uma aprendizagem, isso está na zona de desenvolvimento proximal. A próxima vez que essas crianças forem para essa horta, elas já podem fazer isso sem o mediador, tá? Então, temos, portanto, uma interação. Professora, Só um minutinho, vocês estão ouvindo bem? sim, é porque tem pessoas tentando entrar e você precisa autorizar. Não tem nenhum aqui, já admiti, acabei de admitir a última pessoa. Vou pedir para elas entrarem de novo, então. Tá, só tinha uma esperando, tá? Então, temos, portanto, uma interação entre desenvolvimento e aprendizagem que se dá da seguinte maneira: em um contexto cultural com o aparato biológico básico, para interagir, o indivíduo se desenvolve movido por mecanismos de aprendizagem provocados pelos mediadores. Tá? Então, o mediador, ele faz esse papel, né, de ajudar nessa aprendizagem, a tornar essa aprendizagem que ainda é potencial, tornar esse conhecimento em conhecimento real. Tá? Então, a psicologia sociohistórica, essa parte aqui, gente, aparato biológico básico para interagir. Eles acreditam muito nisso, em toda a parte biológica, o Vygotsky dizia, né? E aí entra, então, o social, porque sem o social, ele dizia que esse aparato biológico não faz diferença, certo?